A Tebet deu uma entrevista legal pro Três Irmãos também, né? Vou pegar aqui para vocês. Vou trazer para vocês aqui, interessante. Hoje o Supremo está exatamente em cima, o Tribunal de Contas da União tem, inclusive, e o próprio Flávio tem que responder por uma série de emendas que ele mandou para municípios do Rio de Janeiro que estão sob suspeição. Ele fez isso também? 61 e um membros, gente. Me diga você se não. Alguém que tá, vamos lá. Olha as denúncias contra ele. Deputado estadual da Assembleia Legislativa abre uma loja de chocolate, só se fosse o maior empresário do mundo, para conseguir, com uma lojinha de chocolate, lavar tanto dinheiro. Para mim é lavagem de dinheiro, né? A justiça que vai dizer. Há uma suspeita gravíssima de lavagem de dinheiro. Comprar mais de 30 imóveis com uma lojinha. Não é dono da fábrica de chocolate. Que, inclusive, diga-se de passagem, né? Que não foi adiante, porque o pai mexeu na superintendência da Polícia Federal para poder a situação... Vira senador da República, compra uma mansão de 6 milhões, que a gente sabe que custa mais, até aí tudo bem, porque é o valor que é do imóvel. Isso é dentro da lei. Você paga o valor e registra o valor que está. Às vezes é imóvel antigo, vale... 10 milhões está registrado como não é essa a questão. A questão é que ele faz um financiamento de 3 milhões no banco público, num banco de Brasília, com o pai presidente da República, antecipa depois o pagamento e paga 3 milhões à vista em dinheiro vivo. Quem é que paga 3 milhões em dinheiro vivo? Rastreia esse dinheiro, de onde vem? Aí isso não cola, né? Como não colam as joias da família, que o pai ganhou, que a família ganhou. Aí vem o maior escândalo de corrupção da história do sistema financeiro do Brasil, que é o Banco Master. Banco Master surge do nada um cara, o que ele faz, né? É aquela coisa assim, se eu sou um porco, eu preciso colocar todo mundo na lama, tá? Todo mundo se sujar, porque aí um protege o outro. Foi isso que o Vorcaro fez. Eu vou para a lama, eu levo todos os grandes líderes de qualquer partido qualquer que eles tenham escolhido. Ciro Nogueira está com suspeita, eu estou falando suspeita, eu tenho a minha confissão, estou falando de suspeita, porque a justiça ainda que vai... né? Jacques Wagner também, né? Todos têm que prestar contas. Se tiver lá alguém me denunciando, eu tenho que abrir minhas contas e falar, tá aqui, investiga a minha vida. Eu sou uma pessoa pública, eu sei que a minha vida não pode ser tão privada, a exceção da minha vida particular, né, em si, né, enquanto mulher, o resto é público. E a gente tem que entender isso. Mas não, ninguém abre sigilo, ninguém expõe a sua vida, ninguém mostra de onde veio o dinheiro. E aí ele Vorcaro, contamina todo o sistema a ponto de usar a Faria Lima, usar os bancos, não só fintechs, que foram criadas, até bancos tradicionais, para lavar dinheiro quando todo mundo acorda, fala, o que é isso? São bilhões, é tanto dinheiro? E aí vem uma pergunta que ninguém fez, acho que vocês podem cutucar com vara curta nos próximos programas, não sei quem que vocês vão ouvir. O que fizeram da denúncia, que está aí na Polícia Federal, dos 400 cartões de crédito Black, sem limite, que foram dados? Quem são os destinatários desse cartão que o Vorcaro entregou? Porque um desses, é tanta denúncia que eu acho que o Rodrigo não está nem entendendo o que eu estou falando. Acho que você nem estava sabendo disso, porque é tanta denúncia, né? Saiu agora... A senhora recebeu algum desse daí? Eu queria um cartão Black limitado. Meu Deus do céu, primeiro que eu não aceitaria, segundo que se eu tivesse falando, eu não estaria falando aqui, né? Mas enfim. Tá, desculpa. Não, mas por favor, não se limite, tá? Porque tá assim, bom, eu sei me defender, viu? E eu sei que vocês... sabem o limite constitucional de tudo. Mas foram 400 cartões, eu também não sei não, Rodrigo, quero saber. Eu sei de um que denunciaram, né? A denúncia surgiu porque acharam, acho que, agora nem lembro mais se foi por WhatsApp, e confirmaram que teria um cartão Black em nome do Ciro Nogueira, e em um dos meses ele teria gastado, aqui eu não quero ser injusta porque eu não lembro o valor, eu vou falar para baixo, tá? Parece-me que 300 mil reais num mês, mas acho que foi mais, com viagem, vinho, restaurante, roupa de grife, marca de grife, sapato de grife, e não sei o que, mais de 300 mil, é bem mais, tá? Então assim, e aí comentaram que teria algo em torno de 400 cartões Black, com autoridades. Aí ia comprar todo mundo. É aquela história do porco, eu vou lá, sim. Porque aí um defende o outro, não pode falar do outro. E você tem razão, de vários partidos. Não é governo ou não governo, é de vários partidos. Sabe, eu discordo dessa eleição ser a mais difícil. Já falei isso várias vezes. Pra mim é mais fácil, até porque o oponente já vem com um histórico, talvez, de derrota herdado do próprio pai. Deus te ouça. Nem tô falando se é o melhor ou o pior. Ganho, né, pra mim é a eleição mais fácil, ele só pode perder pra ele mesmo. Até me frustra quando eu vejo ele se ocultando em diversos momentos. Eu acho que ele poderia estar mais posicionado. Mas, enfim,
Você falou que em todos os partidos tem corrupção e que é inerente e que, na verdade, às vezes nem é do próprio partido, são as pessoas que compõem esse partido. Se todos os partidos têm esse histórico, inclusive o seu anterior, e hoje, onde você está, também provavelmente existe, o porquê de mudança de partido? É uma estratégia de voto só, simplesmente? Porque a ideologia, acho que acredito que não, porque é muito distante de onde você veio para onde você está. Roberto, me foi negado, eu nunca mudei de partido na minha vida, eu era afiliado ao MDB desde muito novinha, já estou com 50 Obrigado, Johnny. Um dos fundadores do MDB, né? Já faleceu há 20 anos, mas um dos fundadores. Gente, é o que falta. E quando eu vim para São Paulo, a convite de Alckmin e de Lula, o MDB aqui já tinha tomado uma posição muito clara do lado de lá. Né, o próprio prefeito da capital está com o Flávio Bolsonaro. Então, assim, de novo, lamentavelmente, eu não posso ser candidata sem partido. É o sistema. E acho, assim, que do jeito que é o Brasil, nesse momento tem que ser dessa forma mesmo. Senão a gente começa a surgir aí Caçadores de Marajá, nós já vimos esse filme, alguns buscam depois do Google quem era o Caçador de Marajá, né, lá atrás, em 89, nós já tivemos o Messias, nós já tivemos Salvadores da Pátria. Então, é preciso um partido político mesmo para, no mínimo, você limitar um pouco esses lunáticos de se lançarem candidatos aí a presidente, a governador. Eu tive que vir para um partido porque o partido ao qual eu pertenci disse, sem Flávio, se não vier para apoiar Flávio, você não é candidata. Eu prefiro não ser candidata, prefiro voltar para minha casa, prefiro voltar para a sala de aula como professora, eu sou educadora, a estar do lado errado da história. Eu tomei uma decisão muito clara em 2022 a favor do Brasil que eu quero para os próximos anos, mesmo sabendo de todos os desgastes, de tudo que eu apanhei, eu fui rejeitada, eu recebi uma quantidade de ameaças, porque eu fiquei em terceiro lugar, eu tive quase 5 milhões de votos, a eleição foi absolutamente apertada, as pessoas me paravam na rua e falavam assim, a culpa é sua, porque como foram 900 mil votos de diferença só na mano... Você tinha 4%, né? 5%? Eu tive quase, eu tive 4,97%, 5% dos votos, eu tive quase 5 milhões de votos. Então, para mim, eu não tenho dificuldade, assim, eu aprendi a ser corajosa, eu não era uma pessoa tímida, como mulher, né, sempre muito retraída, e a vida, as porradas da vida vão ensinando, a gente vai caindo, vai aprendendo, vai apanhando. Na primeira vez que eu recebi violência política, e foi muito forte, foi logo no meu primeiro mandato, assim, logo de cara, eu fui chorar no banheiro porque eu não sabia o que estava acontecendo, e estava achando Raquel. Que isso não era nem violência política. Eu só fui entender muitos anos depois. Na segunda vez eu fiquei muda, eu já consegui me... Quando foi a terceira vez, aconteceu logo em seguida, falei, nunca mais um homem, pela minha fato de eu ser mulher e querer me posicionar, estando eu certa ou errada, vai me tratar diferente de outro homem político. E nunca mais eu levei desaforo para casa. E aí eu me fortaleci, acho que é isso, na dor. Né? Então, se hoje eu sou pelo país e eu aprendi através da dor até a coragem de enfrentar e de assumir os meus desafios. Eu dei uma entrevista recente, ele falou assim, você tem algum arrependimento sobre 22? Eu falei, não, eu faria tudo de novo. Porque antes de 22 nós não tínhamos tido tentativa de golpe, antes de 22 a gente não tinha tido todos esses escândalos de corrupção que estão sendo denunciados do lado de lá, e para não deixar o Rodrigo sem resposta, né? O Petrolão foi exatamente isso. Quando foi dado, mesmo que eu não acredito que o presidente Lula ia dar a diretoria sabendo que os diretores lá iam cometer qualquer tipo de ilícito, não. É que os partidos falaram, eu quero a diretoria tal da Petrobras, inclusive o MDB, o PP quer, eu quero tal diretoria da Petrobras, e eles pegaram diretorias da maior estatal brasileira, que tem um orçamento livre maior do que o orçamento do país, e começaram a fazer coisas erradas. Então, acho que a gente tem que só dizer o seguinte, existiu o Petrolão. Ainda que sem anuência do presidente, que o presidente não sabia, e está comprovado, em nenhum momento tem lá a comprovação de que o presidente sabia, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existiu corrupção, não estou dizendo que havia corrupção dentro do Palácio do Poder. Então, sabe o que está acontecendo? Aqui no interior de São Paulo também é muito comum. A forma mais fácil da pessoa querer usar de forma indevida esse dinheiro é pagando shows. Não tenho nada contra a cultura, muito pelo contrário, quem tem contra a cultura são eles. Uma coisa é você pagar um show de 70 mil, 100 mil, estimulando os novos talentos, a juventude, regional. Outra coisa é você falar assim, eu vou dar para uma dupla qualquer, que seja de rock, hip hop, não interessa, R$1 milhão. E você sabe que o cachê dele é 500 mil. Aí você paga 1 milhão, 500 mil vai para o artista, tá tudo certo, né? Ou estaria se a gente não tivesse
também um valor tão alto como esse. Uma parte fica com o empresário, outra parte fica com o secretário municipal, outra parte fica com o prefeito, outra parte fica com o deputado ou o senador. Uhum. Eu não estou dizendo que é sempre, tá? Não estou dizendo que são todos. Mas não é à toa que a Justiça, o próprio Supremo, tem investigado e o Flávio Dino está em cima dessas emendas. Não, Mas são todos os senadores que utilizam, né? Tanto os do PT, quanto os do seu partido. Mas nem por isso eu estou dizendo que todos, muito pelo contrário, tá? Eu vou dar um dado aqui. Eu fui a primeira mulher candidata à presidência do Senado em 200 anos de história. Eu sabia que ia perder. Porque o lado de lá tinha um cabo eleitoral, tinha uma estrutura onde eles tinham uma parte do orçamento secreto. Então eles pegavam uma parte do orçamento secreto e iam falar para os senadores assim, olha, vota no meu candidato, eu te libero uma parte desse orçamento. Tudo assim, até não estou dizendo que o senador ia fazer nada de errado lá não, mas ele ia ganhar um dinheiro para atender o município dele, ele vai deixar de votar? Não estou dizendo que eu perdi por conta disso, mas eu fui candidata para denunciar. Só que eu tive, no universo de 80 votos, eu tive 20 votos. Então tem pelo menos 21 senadores que não aceitaram troca ou que falaram assim, caminha por aí, nós temos que acabar com o orçamento secreto. Eu sei que tem muito mais senadores do que isso. Tem gente que não gosta de mim, não votou porque não gosta, não votou porque eu falei abobrinha e tal, né? Mas eu tive pelo menos... E isso me espantou. Falei, olha, eu tive 21 votos de senadores que concordam comigo, claro, porque a maioria dos deputados e senadores que são corretos, eles não ficam estampados nas páginas, porque eles não estão nas páginas policiais, né? A gente só sabe normalmente o nome dos maus políticos, porque é o que aparece mesmo nos casos de denúncias. Então, acho que a gente pode, através... isso tudo para que a gente estava conversando para falar o que a gente precisa fazer para mudar toda essa sorte de corrupção. A gente precisa diminuir as emendas parlamentares. De novo, eu não sou contra a emenda parlamentar, eu sou contra a quantidade e a forma, sem transparência. Por que os nossos políticos não chamam a população para mostrar essas irregularidades e colocar o dedo na ferida, assim? Eu tava olhando como os senadores usam as emendas, né? E é diferente dos deputados, porque eles ficam 8 anos ali. E se pegar os 4 primeiros anos ali do mandato dele, até mais um pouquinho, ele sempre concentra a grana na mesma cidade. Por exemplo, se pegar, eu acho que é Jordano, que é do partido da senhora, ele aqui em São Paulo, ele concentrou toda a emenda que ele tinha em 2 cidades, era Mariporã e Itacoaxetuba. Sabe, você vai olhar assim, milhões para essas 2 cidades e as outras não recebem nada. Mas quando chega na véspera das eleições e ele precisa concorrer ao Senado de novo, aí ele vai pulveriza, que é, por exemplo, o que o Ciro Nogueira está fazendo lá no Piauí. Se olhar as emendas desse ano lá, ele está pulverizando em todas as cidades. Assim, isso tá claro, é nítido que tem problema na forma que tá sendo usado, né? Ó, na véspera que eu preciso de voto, deixa eu espalhar o dinheiro. Quando eu não preciso, eu coloco só no bolso de 2 amigos meus ali e vai saber o que acontece com essa grana, né? Então, assim, eu queria ver o presidente chamando a população e denunciando isso. Eu queria ver deputados da base do governo, senadores da base do governo denunciando isso, apontando o dedo na ferida ali e falando pra população, ó, vamos cobrar desses caras, vamos mandar mensagem pra esses caras. Você sabe que os partidos menores fazem isso, né? Bom, o Jordano já não é mais do meu partido, eu tô agora no PSB, mudou, né? Tô no PSB, e o PSB mesmo tem restrições em relação às emendas, a gente bate em relação a isso, e os partidos pequenos tendem a judicializar, tanto é que judicializaram. Eu me sinto hoje preparada, eu não me sentia preparada no primeiro ano que eu fui senadora. E vai ser tão importante no primeiro ano a gente não deixar passar as boiadas, né? Nem passar boi, nem passar boiada, que foi dito ali. Eu tô falando eu posso falar isso porque eu sou do agro. Nós não podemos deixar passar as boiadas. Sabe do que eu tô falando? De retrocessos civilizatórios. Nós estamos falando de pautas de costumes que não interessam para a população brasileira. A população brasileira quer comer com qualidade, ela quer salário digno, ela quer lazer nos finais de semana, ela quer o fim da jornada 6x1, e o Brasil suporta isso, a gente garantindo, aí sim, para isso servem as renúncias fiscais, que o micro, pequeno, comerciante, prestador de serviços tenha incentivo, tem alguma contrapartida pelo lado do Estado para garantir que quando ele só tem 2... Bom dia, Pedro. Mas o presidente e vários outros denunciam isso. O Dino pegou no pé exatamente disso e fizeram o maior escarcéu. Verdade, minha querida. 50 reais é o que falta, gente. Vamos fechar essa meta aqui. Depois eu vou pedir uma ajuda extra de vocês todos. Aqui a Santarém tá com 6 mil assistindo. Que legal. Ela tava fazendo o quê? Um react da Sabatina?
Com áudio que nem DCM ontem? Boa. 2, 3, 5, 8 trabalhadores, ele garantir alguma forma de não ter prejuízo. É possível, é isso que o trabalhador quer. Pergunte para a sociedade brasileira se eles querem discutir sexo dos anjos. Não querem. Então a gente vai ter que fazer uma muralha, Rodrigo. Não vai ser fácil, nós não vamos fazer maioria, porque 1/3 que está lá é 1/3 que se elegeu com o Bolsonaro. E esses não vão para a reeleição. Então a gente já começa disputando uma eleição com minoria. Simone, o ex-ministro Ricardo Salles, ele esteve aqui no Três Irmãos, né, que é o ministro do Passar Boiada, e ele comentou aqui, inclusive ao vivo, para nossa audiência, que você não se reelegeria no seu estado porque lá você é vista como uma figura não grata, né? E por isso você veio até São Paulo para disputar aqui, porque lá você não conseguiria essa eleição. O que você pode me falar sobre isso? No ano de 2023, eu mesmo disse isso e era verdade. Nós estávamos tão polarizados, a diferença de votos foi tão pequena que as pessoas imputaram a mim, lá no meu estado, a vitória do Lula. Você tinha que estar. Eu nunca votei em Bolsonaro. Eu sempre votei. Também eu nunca tinha votado. Para não dizer que eu nunca tinha votado em Lula, meu primeiro voto para presidente da República em 1988 foi em 89. Collor. Não foi. Mas eu não votei no Collor. Eu votei no Mário Covas no primeiro turno. E no segundo turno eu me recusei a votar no Collor. Então foi um voto assim. Eu não voto em Collor, então eu vou votar em Lula. E depois você votou no FHC? Depois eu votei no PSDB a vida inteira. Assim, eu votei em Gerardo Alckmin, eu votei em Serra, eu votei no Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes. Né? E na campanha que teve a eleição do Bolsonaro, eu já tinha sido colega do Bolsonaro, eu senador, ele 4 anos deputado federal. O meu partido tinha, eu sou muito correta nas minhas coisas, o meu partido tinha candidato, que era o Meirelles, eu votei no Meirelles, nem achava que seria o melhor candidato, eu votei no Meirelles por uma questão... A minha consciência era lá na urna, eu sozinha, mas eu não conseguiria dormir direito não apertando 15 naquele momento. Então, e no segundo turno, eu não votei em Bolsonaro. Então, assim, eu não tenho uma foto com Bolsonaro. Se tiver inteligência artificial aí, pode apurar que não tenho. Então, eu fiz com muita tranquilidade a minha decisão. Em 22 não tinham 2 democratas no segundo turno. Só que quando eu fui para o meu estado, imagina, as pessoas viravam as costas para mim no primeiro ano. Aí eu virei ministra, comecei a mostrar, as pessoas começaram a cansar da polarização. Então, a resposta que eu posso dar é o seguinte: peguem a última pesquisa do estado de Mato Grosso do Sul, publicada, que não fui eu que fiz, publicada. Lá estava eu disputando entre o primeiro e o segundo colocado. Claro que eu teria dificuldade, como eu tenho dificuldade aqui. Sim. Né? Eu acho que a dificuldade que eu teria lá é muito parecida com a que eu tenho aqui. Só que, de novo, eu não tenho medo de perder a eleição. Eu tenho medo de fazer coisa errada. Eu tenho medo de estar do lado errado. Né? Enquanto Obrigado, eu Jaci. que esse lado é o certo, é para ele. Eu não preciso disso, no sentido de satisfação profissional, porque tudo que eu pude fazer quando eu tive mandatos, eu fiz. Tudo que eu pude fazer como prefeita da minha cidade, eu fiz. Eu fui a prefeita que fez casas populares na história da cidade, depois superada pelos últimos prefeitos. A que mais fez asfalto, que mais fez drenagem, que mais levou indústrias, que mais gerou emprego, que mais reformou escolas, investiu, que mais fez clínicas públicas de saúde. Agora, graças a Deus, devo ter sido superada, já faz 20 anos isso. Mas naquela época eu tive esses grandes números com muita satisfação. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!